Estado de perigo ou estado de necessidade como causa excludente de responsabilidade civil. Como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o estado de perigo ou o estado de necessidade como causa excludente de responsabilidade civil. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o chamado estado de perigo, ou então estado de necessidade, como causa excludente de responsabilidade civil. E vou te fazer uma advertência semelhante à que eu fiz quando falei sobre legítima defesa, no sentido de que, talvez de maneira bem técnica mesmo, a gente devesse entender o estado de perigo ou estado de necessidade como uma causa excludente de ilicitude civil e não exatamente como causa excludente de responsabilidade. Mas a gente encontra bastante frequentemente na doutrina, na jurisprudência também, a menção ao estado de perigo ou ao estado de necessidade como causa excludente de responsabilidade, tá bom? Agora, de toda maneira, por que como causa excludente de ilicitude, professor? É porque o Código Civil trata do estado de perigo ou do estado de necessidade. Aí, vejo, doutrinadores diferentes tratam de uma maneira ou de outra. Eu vou chamar mais aqui de estado de perigo, tá bom? Ele trata do Código Civil, trata do estado de perigo lá no artigo 188, quando está tratando dos atos ilícitos. Então a gente tem lá, né, resgatando brevemente aqui, artigo 186, aquela menção de que negligência, imprudência e imperícia caracterizam a ilicitude civil, né? No artigo 187, a previsão de que o excesso no exercício de um direito caracteriza a ilicitude também, e aí no artigo 188 a gente tem excludentes de ilicitude, pelo que parece, né? E o que nos importa mais aqui é o artigo 188, inciso 2º e também o parágrafo único. Eu vou até ler aqui para você, eu vou pedir licença para cometer essa indelicadeza de ler aqui, mas eu espero que você esteja assistindo o vídeo com o código aberto. Eu sempre falo que o jeito bom de estudar direito é junto com o Vademecum aí, conferindo inclusive referências legislativas relacionadas, esse tipo de coisa, né? Mas me parece que a redação aqui ela é bastante esclarecedora. Eu vou chamar a atenção logo em seguida, a sua atenção para algumas questões aqui que são muito importantes e que não estão exatamente aqui no artigo 188, tá? Mas vamos, antes de tudo, referência legislativa principal, artigo 188, inciso 2º e parágrafo único. Então lá, o caput do 188, não constituem atos ilícitos, ou seja, a gente está excluindo a ilicitude da conduta. Inciso 2º, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Tá certo? Então, a gente já tem um requisito aqui que é bastante importante, o perigo precisa ser iminente, tá certo? Mas vamos lá ao parágrafo único, depois a gente interpreta isso tudo aqui em conjunto. Parágrafo único, no caso do inciso 2º, que é exatamente esse que eu acabei de ler, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, veja que há uma série de coisas aqui que a gente precisa levar em conta. A primeira, o perigo precisa ser iminente, é na iminência de ocorrer. Não pode ser algo que já ocorreu, não pode ser algo para um futuro indefinido, não, é aquilo na iminência de ocorrer. E segundo, né, a conduta que causa prejuízo à coisa alheia, ou então, inclusive, é uma possibilidade de lesão à pessoa, ela tem que ser estritamente necessária para afastar o perigo. E aí tem até uma ideia aqui
segundo a qual, né, essa destruição total ou parcial de coisa alheia, ou essa lesão à pessoa, ela não pode implicar uma agressão de importância maior do que o bem jurídico que se pretende proteger. Eu não posso causar um prejuízo maior do que aquele que ocorreria se o perigo iminente se concretizasse. Tá? Nós já vamos dar alguns exemplos aqui, espero que você entenda, tá certo? Então, assim, o perigo precisa ser iminente e a conduta é aquela que é indispensável para afastar esse perigo. E a consequência não pode ser pior do que se o perigo se concretizasse. É mais ou menos essa. Então você imagine que, e o que eu vou falar aqui talvez seja absurdo da perspectiva da engenharia, tá? E tudo mais. Você imagine que você resida numa casa, num lugar de perfil topográfico inclinado. Você mora aqui embaixo, tem uma outra casa em cima. E aí tem um período forte de chuva e tudo mais, e o proprietário da casa de cima aqui, ele não tomou medidas necessárias para escoamento e tudo mais, e acaba empoçando muita água lá presa dentro dos limites da casa dele. Você tem aí um perigo iminente de que o muro de fundo dele venha a ruir e inunde a sua casa, arrebente com tudo. E aí você vai lá e faz o necessário, você cria um caminho de água fazendo estritamente necessário, quebrando um pedacinho do muro dele lá, por exemplo, para escoar a água e evitar que o perigo iminente de aquilo tudo arrebentar e destruir a sua casa inteira inclui. Nesse caso, você está agindo para evitar a concretização desse perigo iminente, estado de perigo. É claro que tudo vai depender muito das circunstâncias de cada caso, mas você pode pensar aqui, então, no estado de perigo como excludente de ilicitude. Uma parte da doutrina, lembrando que vai chamar de, mais comumente, inclusive, de excludente de responsabilidade. Tá certo? Então, a ideia é mais ou menos... Agora, você não pode ir lá e com um trator passar por cima, arrebentar com a casa inteira do cara, pôr fogo, depois tudo, porque isso exacerba o razoável. E aí você precisa lembrar tanto do parágrafo único quanto daquilo que vem imediatamente no artigo imediatamente antecedente, que é o 187, quem se excede no exercício de um direito comete ato ilícito também. Tá certo? Bom, uma coisa que é muito importante lembrar, você precisa conjugar o artigo 188 com os artigos 929 e 930 do próprio Código Civil. E como que isso se aplica aqui, professor? O seguinte, se quem causou o perigo iminente não é a pessoa que sofre o prejuízo da remoção desse perigo iminente, esse que sofreu o prejuízo da remoção do perigo tem direito de indenização contra quem causou o prejuízo. Esse que causou o prejuízo para remover o perigo iminente tem direito de regresso contra quem causou de fato a situação de perigo. Nossa, professor, que coisa horrorosa. Tem algum exemplo para eu tentar entender melhor? Isso tem um exemplo que eu levava para atividades em sala de aula, porque é um exemplo assim, tanto quanto chocante, e acho que ajuda a lembrar. Que é o seguinte, imagine a situação, você está dirigindo o seu veículo, né, seguindo todas as normas de cuidado, dentro da velocidade e tudo mais, e de repente uma criança pula bem na frente do seu carro. Você tem um estado de perigo. Se você não mudar a trajetória do seu veículo, você atropela e mata a criança. Você, um tanto por reflexo, você desvia da criança, e ao desviar da criança, você colide com um muro. Derruba o muro da casa. E por um azar do destino, o muro cai em cima de um jardim com plantas importadas, tal, causa um prejuízo enorme. Detalhe, a casa do muro, do jardim e tudo, mas não tem nada a ver com a criança que pulou na frente do carro. Você, conjugando os artigos 929 e
e 30 com o artigo 188, a dinâmica é a seguinte: o proprietário do imóvel, do muro, jardim e tudo mais, ele tem direito de indenização contra o condutor do veículo. Mas o condutor do veículo agiu para salvar a vida da criança. Bom, mas segundo o ordenamento jurídico, o proprietário do imóvel tem direito de indenização. Por quê? Até porque, tecnicamente falando, a conduta de remoção do estado de perigo é uma conduta de excludente de ilicitude, mas não necessariamente do dever de indenizar. De novo, artigos 929 conjugados ao 188. Então, o condutor do veículo tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel, muro ou jardim lá. Ele tem direito de regresso contra quem causou o dano, que no caso é a criança. E aí você pode lembrar, né? Veja como direito uma coisa vai puxando a outra, né? Você lembra lá dos artigos 932 e 933, né? O responsável pela criança tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por ela. E aí você fica com um pepino, né? Porque você tem que identificar quem que é essa criança e identificar quem é o responsável pela criança para aí conseguir exercer esse direito de regresso. Aí se a criança responsável pela criança não tiver patrimônio, não nada, azar o seu. Mas eu estava agindo por um valor maior e tudo mais. Pois é, mas veja aí, leia você próprio os artigos, a solução caminha mais ou menos por aí. O que me ajuda a lembrar também é o seguinte, pode surgir para você a seguinte dúvida. Tá, a própria criança, com o patrimônio próprio, ela pode responder em algum caso, e aí eu vou te recomendar que leia lá o artigo 928 do Código Civil, se é que não me falha muito a memória pelo menos, mas que vai tratar dessa possibilidade, não é exatamente o objeto do vídeo de hoje, então a gente vai só fazer a menção ao artigo 928. Tá? Voltando aqui para aquilo que é o objeto do nosso papo de hoje, estado de perigo, então, é uma causa excludente de ilicitude, uma boa parte da doutrina vai chamar de causa excludente da própria responsabilidade civil, se o responsável pela existência desse perigo iminente for quem sofrer prejuízo, né, da remoção do perigo, você não tem dever de indenizar. Mas se na remoção do perigo se causar prejuízo a terceiro, o exemplo do muro que cai sobre o jardim e tudo mais, quem agiu para remover o perigo tem dever de indenizar esse terceiro e tem direito de regresso contra quem causou esse estado de perigo. Veja, você leia aí, por favor, porque é o jeito certo e bom de estudar direito, artigo 188, inciso 2º e parágrafo único, e os artigos 929 e 930 do Código Civil Brasileiro de 2002. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado a compreender melhor esse tema, que é um tema tão importante, né? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber quem está assistindo os vídeos, até onde eles estão chegando, e na medida do possível, apesar de toda a correria, eu gosto também de interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo da legítima defesa. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.